Hoje, 3,5 milhões de caminhoneiros rodam pelo Zipo-Almoçairo. Quase todos dormem em suas cabines. O beliche tem o tamanho de uma cela, colchão, cortina, climatizador e trava. Os postos atendem 150 milhões de clientes por ano. Há farmácias, capelas, bares, dentistas, lavanderias e comida 24 horas. Mas nenhum deles oferece uma cama para dormir. Se o motorista já dorme na cabine, por que o posto de caminhoneiro se preocupa em oferecer chuveiros? Se eles vendem quase tudo para você, por que uma cama é justamente a única coisa que não vendem? O que de fato se compra com um banho de 15 dólares? E quem realmente está lucrando com isso? Por que existem pontos de fidelidade para chuveiros, mas não para camas? E quem decidiu que a cabine seria o lar, afinal de contas? Um posto de caminhoneiro não é um posto de gasolina. Não é uma área de descanso, é um ecossistema de conformidade. Cada uma das comodidades dentro dele existe porque uma lei federal criou uma necessidade que a estrada, por si só, não consegue suprir. A regra das horas de serviço, aplicada pelo Departamento de Transportes, limita o motorista comercial a 11 horas ao volante por turno. Depois disso, o motorista deve fazer uma pausa mínima de 10 horas antes que o relógio seja reiniciado. Essa janela de 10 horas é o motor de toda a economia dos postos de caminhoneiro. Mas aqui está o ponto-chave que a maioria das pessoas nunca considera. O descanso deve acontecer dentro ou próximo ao caminhão. O veículo precisa permanecer acessível, inspecionado e pronto para rodar. O motorista não pode simplesmente deixar o caminhão em um estacionamento e caminhar 3 quarteirões até um hotel. A pausa vai até o motorista. Portanto, a cabine não é apenas onde o motorista dorme, ela é a unidade de descanso exigida por lei federal para toda a operação. O governo não exigiu camas das transportadoras, mas sim caminhões com leitos. Por isso, postos não precisam oferecê-las. A cabine de um caminhão moderno é surpreendentemente equipada. Um dormitório completo, como o de um Freightliner Cascadia ou um Kenworth T680, tem um colchão de verdade, aquecimento, ar-condicionado, armários, uma mini geladeira, um micro-ondas e muitas vezes uma televisão de tela plana. Isso não é passar aperto, isso é um apartamento tipo estúdio sobre rodas. A cabine cuida do sono, do clima, do entretenimento e do armazenamento. Ela resolve quase tudo que uma pessoa precisa para sobreviver a um descanso de 10 horas no meio de um corredor rodoviário. Quase tudo. Ela não tem água encanada, nem pia, nem chuveiro, nenhuma forma de se lavar. A cabine supre quase toda a necessidade humana. Postos de parada notaram isso e lucram com essa falha. Um banho no Pilot Flying J, Loves ou Teapetro custa de 12 a 17 dólares. Por esse valor, o motorista recebe um quarto privativo. Não é um box, é um quarto com vaso sanitário, pia, chuveiro completo, toalhas limpas e uma porta com tranca. O quarto é limpo e reabastecido entre cada uso por uma equipe dedicada. Essa é a parte que todo mundo ignora. O chuveiro do posto de caminhoneiro costuma ser mais limpo e mais privativo do que o banheiro de um motel econômico. Não está competindo com um hotel. Na verdade, não está competindo com nada. Não existe alternativa. A cabine não pode fornecer água corrente, e nenhum outro estabelecimento ao longo da rodovia oferece chuveiros limpos e privativos para desconhecidos às 3 da manhã. Demanda cativa mais ausência de substitutos resulta em poder de precificação, mas 15 dólares ainda parece pouco. Então, a pergunta é: quem está realmente lucrando? Aqui está a surpresa. O chuveiro não é o centro do lucro. O chuveiro é a isca. As redes de paradas de caminhão obtêm sua verdadeira margem no diesel. Um único abastecimento de um caminhão comercial é de 150 a 200 galões. Isso não é um carro em um posto de gasolina. Isso é uma banheira cheia de combustível. Multiplique uma margem de 3 a 8 centavos por galão por milhões de transações ao ano, e a matemática se torna gigantesca. O chuveiro existe para garantir que essa transação continue acontecendo na mesma marca. A Pilot Flying J tem um programa chamado My Rewards Plus. Os motoristas compram combustível, acumulam pontos e trocam esses pontos por banhos, comida e mercadorias. O crédito do chuveiro é, essencialmente, um reembolso de combustível disfarçado de hospitalidade. Um motorista que ganha banhos grátis na Pilot abastece na Pilot. Essa é toda na arquitetura. A Loves utiliza o mesmo sistema. A Teapetro utiliza o mesmo sistema. O chuveiro não é precificado para gerar lucro. Ele é precificado para ancorar a fidelidade à marca de combustível. Os 15 dólares não são uma taxa de quarto, é uma taxa de retenção. Mas se o objetivo é fidelidade, uma cama faria o mesmo, até melhor. Então, por que nenhuma rede jamais adicionou uma? É aqui que a coisa fica louca.
Uma cama foi testada várias vezes. Redes de motéis experimentaram hospedagem próxima a caminhões nas décadas de 1980 e 1990. O conceito continuava fracassando, e o motivo não era o custo, era a carga. Um motorista que faz check-in em um quarto de motel precisa deixar o caminhão desprotegido em um estacionamento que ele não controla por 8 a 10 horas. Para a maioria das cargas, isso é um problema de seguro. Para cargas de alto valor, eletrônicos, produtos farmacêuticos, artigos de luxo, isso é um problema contratual. Muitos contratos de transporte proíbem explicitamente que o motorista durma longe do veículo. Uma carga farmacêutica cruzando o país pode ter lacres de GPS nas portas do reboque que alertam o remetente se o motorista se afastar mais de 300 pés do caminhão durante o período de descanso. Uma cama longe do caminhão quebra a cadeia legal de custódia. A cabine não é onde o motorista dorme. É onde a carga dorme também. Portanto, a cabine nunca foi uma hospedagem subfinanciada. Ela sempre foi a única solução legalmente compatível desde o início. Compare isso com uma área de descanso, e a diferença na filosofia de design fica muito clara. Uma área de descanso é uma infraestrutura governamental. Ela é construída para carros de passeio, mantida pelo Estado e oferece máquinas de venda automática, banheiros e um pedaço de grama. A maioria dos estados não permite que caminhões comerciais estacionem em áreas de descanso por mais de 4 horas. Não há serviços, nem comida, nem chuveiros, nenhum motivo para ficar. A área de descanso é projetada para fazer as pessoas passarem por ela. O posto de caminhoneiros é projetado para mantê-las lá. Isso não é por acaso. É um modelo de negócio. Postos de caminhoneiros são empresas que lucram com cada minuto do motorista no local. Quanto mais tempo ele fica, mais produtos consome. Agora, muitos cobram 15 a 25 dólares por vagas reservadas, garantidas via apps como Trucker Path ou Compass. Os motoristas reservam essas vagas a 300 quilômetros de distância em uma noite de domingo, porque não resolver o estacionamento significa ter que parar em uma rampa de rodovia. A vaga reservada é o mais próximo que o caminhoneiro tem de um quarto de hotel. Não é uma cama. É um retângulo de asfalto com um número, e esgota. O próprio chuveiro tem uma história que vale a pena conhecer. Antes do sistema de rodovias interestaduais, cuja construção foi de 1956 até bem dentro dos anos 1990, o transporte rodoviário de longa distância em grande escala mal existia. Os motoristas faziam rotas regionais, dormiam em casa ou ficavam em pensões. A interestadual mudou tudo. No final dos anos 60 e início dos anos 70, surgiu uma nova categoria de trabalhador, o motorista de longa distância, que ficava semanas longe de casa, sem endereço fixo na estrada. Esse trabalhador tinha uma necessidade que a estrada nunca tinha precisado atender antes. A rede Flying J, fundada em Utah, é creditada como a primeira a oferecer um chuveiro dedicado para caminhoneiros no início dos anos 70. O preço era 50 centavos, mas a estrutura original não se parecia em nada com o que existe hoje. Os primeiros chuveiros de paradas de caminhoneiros não tinham cabines individuais nem limite de tempo. Eram instalações abertas, no estilo vestiário, com 8 a 12 motoristas tomando banho simultaneamente em boxes abertos, um modelo copiado diretamente dos alojamentos militares. O quarto privativo com porta e tranca só se tornou padrão no final dos anos 80, quando as redes fizeram as contas e descobriram que os motoristas pagariam um valor significativo a mais por um pouco de privacidade. O banheiro privativo não era uma melhoria de higiene, era uma melhoria de monetização. A porta valia mais do que a água. Aquele banho de 50 centavos passou a custar 2 dólares em 1980, 6 dólares em 1995 e hoje de 12 a 17 dólares, uma curva de inflação que acompanha a dos quartos de motel, não a dos mantimentos. Esse sistema esteve funcionando ao seu redor o tempo todo. Cada placa da Pilot Flying J na estrada indica um prédio que processa mais banhos diários do que a maioria dos hotéis 3 estrelas, em uma ala que a maioria dos passageiros nunca vê. O motorista que entregou seu último pedido online provavelmente dormiu a 45 centímetros atrás do banco da cabine na noite anterior à entrega, em um colchão que ele mesmo comprou e instalou em uma cama homologada pelo DOT. Quando um caminhão de distribuição do Walmart para em um posto TA, às 2 da manhã, o aplicativo de fidelidade do motorista já deixou uma ficha de banho reservada, cobrada no cartão da frota da empresa antes mesmo do motor ser desligado. A ficha de banho de 15 dólares vendida no balcão da Pilot está disponível para qualquer pessoa. Viajantes de motorhome, mochileiros sem dinheiro, ciclistas de longa distância, todos já usaram essas fichas. Uma cabine leito completa, como a Freightliner Cascadia ou a Kenworth T680, custa de 180 mil a 220 mil dólares nova.
A cama para dormir é um recurso exigido por lei federal em uma máquina que custa 6 dígitos. A capela do posto de caminhoneiros, que existe na maioria dos grandes postos, foi introduzida nos anos 70 por uma organização sem fins lucrativos chamada Transport for Christ. Ela ocupa aproximadamente a mesma metragem quadrada que a ala dos chuveiros. Um único móvel enviado do fabricante até a sua porta passa, em média, por mais de 2 economias de chuveiros de postos de caminhoneiros antes de chegar. Os postos de caminhoneiros mais movimentados da I-80 em Iowa e da I-40 no Tennessee recebem mais de 2.000 caminhões por dia, sendo cada motorista um potencial cliente de chuveiro, de combustível e de comida, muitas vezes dos três. Veteranos usam chuveiros a propano e telas de privacidade. O sistema custa $80 e se paga em 6 usos. O parque para cães nos postos desde 2010 não foi por bondade. Pesquisas mostram que muitos motoristas de longa distância viajam com um cachorro como companhia. Postos de caminhão geram 80 bilhões de dólares anuais no Sibiru. E comodidades como chuveiros, lavanderia e alimentação crescem de 6 a 8% ao ano, enquanto as margens dos combustíveis são baixas. Uma mega parada Pilot Flying J em um corredor movimentado pode ter 40 a 60 chuveiros operando na capacidade máxima no pico matinal, das 6 horas às 9 horas, rivalizando com o check-out de hotéis em volume e coordenação. A disputa por fidelidade é tamanha que Pilot e Love's já deram créditos de chuveiro grátis a motoristas com certas metas mensais de combustível. A rede TA Petrotravel emprega atendentes de chuveiro em tempo integral em grandes unidades, cujo trabalho, o dia todo, todos os dias, é limpar, reabastecer e preparar as salas entre os usos. Aqui está o verdadeiro dilema que a indústria não divulga. A disponibilidade não é garantida. Domingo à noite, ao estacionarem antes do frete subir na segunda, a espera pelo banho nos postos chega a 3 horas. Eles agendam por aplicativo, recebem um SMS quando liberado e esperam no caminhão. O banho é barato, o tempo não. Esse atrito agora está sendo diretamente combatido. A Love's investiu pesado em sua plataforma Love's Connect, que mostra em tempo real a disponibilidade de chuveiros em mais de 600 localidades. Reserva sem contato, testes de preços dinâmicos cobrando tarifas premium nos horários de pico e instalações modulares de boxes de banho estão sendo implementados ativamente em toda a indústria. Mas o desenvolvimento mais disruptivo está acontecendo dentro da própria cabine. Algumas transportadoras estão agora testando sistemas de chuveiro a bordo do caminhão, unidades compactas aquecidas de 15 galões que são instaladas na extensão do dormitório por 3 a 6 mil dólares. O motorista que possui um desses nunca precisa entrar em fila, nunca precisa de ficha e nunca precisa escolher qual programa de fidelidade de marca vai alimentar. A ironia é limpa. Se os chuveiros a bordo se popularizarem na frota, eles eliminam o único produto em torno do qual toda a economia de fidelidade dos postos de caminhoneiros foi construída. O chuveiro de 15 dólares tem sustentado a estratégia de retenção de uma indústria de 80 bilhões de dólares por 50 anos. Agora, ele está finalmente sendo desafiado de dentro da cabine. A questão nunca foi realmente por que não há camas. As camas nunca foram o produto. O posto de caminhoneiros foi projetado em torno de um único requisito federal, uma única lacuna física no design da cabine e uma necessidade diária recorrente. E então essa lacuna foi monetizada com mecanismos de fidelidade precisos o suficiente para manter um motorista fiel à marca por centenas de milhares de milhas. A cabine é a cama, o chuveiro é o produto, o combustível é o lucro. Os pontos são a corrente. Na I-80 agora, um motorista dorme em um quarto de 180 mil dólares, exigido por lei, esperando o aviso de que sua vaga de 15 dólares está pronta. O sistema de hospitalidade mais sofisticado dos I-60 não tem camas e funciona sem parar, o ano todo, quase invisível para a maioria das pessoas.